esse aro de 15 centímetros, 2 vezes esse aro, e eu uso também para o de 20 centímetros. A mesma massa eu uso para o bolo de 15 e o bolo de 20 centímetros. Você até pode fazer uma massa menor para o bolo de 15 centímetros, mas por enquanto eu estou usando a mesma. Eu já tenho os ingredientes todos separados na medida certa. 5 ovos, farinha de trigo sem fermento, açúcar refinado, chocolate em pó com 50% de cacau, leite integral, a margarina que eu uso, a Qualy com sal, e eu uso o spray desmoldante para untar as minhas formas. Então vamos lá, vamos começar. Eu começo a minha receita colocando a manteiga. Começo a minha receita colocando a margarina na batedeira e o açúcar. E aí eu vou bater até criar um creme branco. Ela vai crescer, vai dobrar de tamanho e vai criar um creme branco. Vou deixar bater. Eu preciso que a minha massa fique assim, branquinha. Ela cresceu, ó, ela tá bem branquinha. Aí eu já vou começar a acrescentar os ovos, um de cada vez, tá? Aqui no caso eu já abri todos, mas eu acrescento um de cada vez, com a batedeira ligada, obviamente. Dar uma paradinha para raspar as laterais, né? Assim também eu fiz quando eu tava batendo o açúcar com a manteiga, com a margarina. Eu vou abrindo, vou raspando as laterais para ficar uma massa homogênea. Vou deixar bater uns 3 minutos para que essa massa não fique com sabor de ovo. Pronto, já bateu. Já ficou uma massa homogênea. Lembrando que meu forno já está ligado. Está pré-aquecendo a 200 graus. Aí vai depender do seu forno. Como o meu forno é um forno a gás mais velhinho, eu sempre asso em 200 graus. Tenho a minha base pronta. Como é uma massa de bolo de chocolate, ela não leva a essência. Se fosse uma massa de bolo branco, eu colocaria uma essência de baunilha. Mas, como é bolo de chocolate, não leva. Vou acrescentar o leite. E agora a gente trabalha com fouet. Eu preciso de um fouet forte para aguentar mexer o bolo, que depois fica uma massa mais pesada. Dei uma mexida no leite, eu acrescento a farinha aos poucos. O que eu faço? Eu coloco logo o fermento nessa farinha. Eu acrescento o fermento na farinha, dou uma mexidinha para ele ficar bem homogêneo e começo a acrescentar essa farinha e mexendo. Quando a gente coloca a farinha na massa, a gente não pode mexer por muito tempo essa farinha, porque acaba ativando o glúten e corre o risco de ficar um bolo solado, um bolo pesado. Então, é mexendo rapidamente, acrescentando a farinha aos poucos, mas que não demore muito tempo. Acrescentei minha farinha. Dou mais uma mexida só para integrar essa farinha à massa. Raspo bem lá do fundo para não ficar nenhum excesso de farinha.
E já venho com o meu chocolate. Chocolate em pó, 50% de cacau. Massa de chocolate, a gente sempre coloca uma colherzinha de bicarbonato de sódio, que vai fazer com que o bolo fique mais pretinho, né? Mais puxado para o chocolate. Acrescento esse chocolate na minha massa. Mais uma mexida para incorporar esse chocolate à massa. Pode misturar esse chocolate também já na farinha, porque evita 2 trabalhos e evita que você fique mexendo tanto essa massa que já está com a farinha. Uma mexida bem lá no fundo para pegar toda a massa. Por isso que é importante um fouet forte. Porque se você comprar um fouet daqueles bem fraquinhos, ele não vai aguentar. Ele vai desmontar, vai dar N problemas. Ó, o meu aqui já abriu uma perninha dele. Pronto, massa mexida, a gente vai passar para a forma. Desmoldante, eu gosto mais de usar aquele que vende a varejo, que passa com pincel, mas não tinha, eu comprei esse que faz o mesmo efeito, tá? Passa no fundo da forma, tome cuidado para a forma ficar bem untada. Não precisa passar nas laterais, tá? Somente no fundo da forma. Aí eu venho com a minha massa. Eu vou dividir essa massa entre essas 2 formas. Por quê? É um bolo que fica alto e é uma massa grande. Se eu tivesse menos massa, enchesse isso aqui, não se enche, não se assa bolo alto, forma alta completa, porque ele acaba não assando no meio. Então, a gente divide essa massa em 2 formas, para que ela asse por inteiro, no meio, não sole. A gente divide 2 forminhas de 15 centímetros ou 2 forminhas de 20 centímetros. O bolo de 15 centímetros, quando você monta, eu monto geralmente ele mais alto, tá? O meu bolo de 15 centímetros, ele fica mais alto que o de 20, que o de 30, porque já é um bolo pequeno. Se ele ficar baixinho, é um bolo que vai sumir. Então, agora eu vou botar para assar no meu forno que já está pré-aquecido a 200 graus e depois eu volto com ele assado para vocês verem. Bom, gente, o bolo já foi assado, aí eu trouxe aqui para vocês verem como a massa fica fofinha, né? Eu sempre corto o fundinho deles, não coloco o fundo do bolo quando eu vou montar o bolo. Ó, massa fofinha, estruturada, ó, bem fofinha, estruturada, corzinha bonita de chocolate, tá bom? Agora eu vou deixar esfriar para depois fatiar e fazer a montagem do bolo.